Vamos então ao nosso questionário agora, onde nós passaremos pelos principais pontos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Então, dentro do nosso texto, a primeira pergunta aí, para completar: e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Dentro da verdade prática, número 2, aí para completar: somente uma liderança guiada e orientada por Deus pode vencer a crise. Dentro da nossa introdução, número 3, quando Neemias e o povo de Israel tiveram sua fé renovada? Então, ao se voltarem à palavra de Deus. Dentro da primeira parte, a crise em Jerusalém, pergunta número 4. Por que o reino do norte, composto por 10 tribos, foi destruído pela Síria, que, para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou os cativos à Mesopotâmia? Quando aconteceu isso? Então, por causa de sua deliberada desobediência ao Senhor. Isso aconteceu em 722 a.C. Número 5. Quando e o que aconteceu ao reino do sul, composto por 2 tribos, por causa de sua deliberada desobediência ao Senhor? Então, em 586 a.C., Nabucodonosor veio contra Jerusalém, deitou por terra o santo templo e derribou os muros da cidade santa. Em seguida, levou os filhos de Judá cativos à Babilônia, onde permaneceriam aí por 70 anos. Número 6. Quando e através de quem Deus deu escape aos seus servos em Jerusalém? Complete. Então, com a ascensão do Império Medo-Persa, no ano 536 a.C., o rei Ciro, instigado por Deus, permite que um grupo de judeus retorne a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros da cidade e reerguer o santo templo. O Senhor sempre dá um escape aos seus servos quando estes o honram e lhe obedecem à palavra. Observemos que Ciro era um rei gentil. Isso nos mostra que Deus, para cumprir seu propósito, usa quem Ele quer e como quer. Número 7. Qual era a população de Israel durante o êxodo? O que lhes aconteceu para que diminuíssem consideravelmente o número de sua população? Então, no êxodo, a população de Israel era, de acordo com alguns cálculos, de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas este número foi decrescendo à proporção que o povo se rebelava contra Deus. Número 8. Complete segundo a liderança de Zorobabel. Então, sob a proteção de Ciro, uma primeira leva de 42.360 judeus, sob a liderança de Zorobabel, retorna a Jerusalém para reconstruir a cidade e a casa de Deus. Zorobabel começou a reconstrução pelo altar. Se este acha-se em ruínas, nada prospera no meio do povo de Deus. Algum tempo depois, os inimigos levantaram-se e denunciaram a reconstrução da cidade ao rei Medo-Persa, que nessa ocasião aí era Artaxerxes. Eles pediram-lhe que ordenasse a paralisação dos trabalhos, mas com a subida de Dario ao trono, a obra foi retomada e concluída. O santo templo foi reinaugurado em 516 a.C. Vamos ver parte 2, o chamado de Neemias. Quem era Neemias? Pergunta número 9. Então, seu nome significa Deus consola. Ele era filho de Acalias e seu irmão chamava-se Anani. Na corte persa, exerceu a função de copeiro do rei Artaxerxes I. Número 10. Como Neemias foi chamado por Deus? Então, 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, em 444 a.C., Neemias recebe urgentes e preocupantes notícias de Jerusalém. Apesar de o santo templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade encontrava-se ainda abandonada. Neemias sente o chamado de Deus para deixar o conforto palaciano e viajar para Israel, a fim de reconstruir os muros da cidade santa que se achavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Número 11. O que podemos deduzir aí de templo sem muros e portas queimadas? Então, templo sem muros é igreja sem doutrina. Portas queimadas representam o liberalismo que, infelizmente, predomina em muitas igrejas, facilitando a entrada de costumes mundanos entre os santos. Número 12 aí, complete segundo, assentei-me e chorei, Neemias 1:4. Ao tomar conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, Neemias sentiu-se incomodado e pôs-se a orar ao Senhor. Sua oração, regada com abundantes lágrimas e acompanhada de jejum, lamentos, adoração e confissão, é um exemplo de como um homem de Deus deve proceder em momentos de crise. Ele fez o que o Senhor ordenou em 2 Crônicas 7:14. Neemias orou durante 4 meses antes de se dirigir ao rei. A oração é a chave que nos abre as portas dos céus. Neemias não confiava em sua capacidade ou habilidades diplomáticas. Sua confiança estava no Todo-Poderoso, que ouve e responde às nossas orações. Parte 3. A intercessão de Neemias.
Número 13. Como Neemias adorou a Deus? Complete aí. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias não iniciou sua oração pedindo, iniciou-a adorando a Deus. Antes de pedir e de suplicar, o crente deve adorar e exaltar o nome do Senhor. Adore o Senhor pelo que Ele é e independentemente do que venha fazer em seu favor. Número 14. Neemias intercedeu por seu povo. Qual a situação de nossa nação? Por que a igreja precisa orar e suplicar ainda mais intervenção de Deus em nossa nação? Por que temos de interceder, chorar e jejuar por nosso país antes que seja tarde? Porque hoje, mais do que nunca, há necessidade de contínua intercessão pela família, pela igreja e pela nação. A sociedade atual em nada difere de Sodoma e Gomorra. Os governos posicionam-se abertamente contra os princípios da palavra de Deus. O aborto é defendido como caso de saúde pública e não de ética ou de moral. O homossexualismo tem expresso apoio das autoridades. Número 15. Para castigar, Deus tem limites, mas para abençoar é ilimitado. Sua benignidade é para sempre. Porque Neemias fez confissão de pecados. A confissão foi certamente um dos pontos altos da oração de Neemias. Ele tinha consciência do pecado do seu povo contra Deus. Israel mesmo conhecia as advertências dos profetas quanto à desobediência à lei divina. Uma das mais terríveis era a sua dispersão pelas nações. Os judeus amargaram 70 anos de exílio em Babilônia. Conclusão aí para completar. Nesta lição aprendemos que Deus levanta homens como Neemias para executar seu propósito. O bravo e sábio judeu liderou a reconstrução de Jerusalém e a restauração espiritual do seu povo. Ele não se limitou a orar pela nação, mas agiu e não se curvou às circunstâncias. Precisamos de homens de oração e iniciativa para que ajudem na restauração moral e espiritual de nossa gente. Glória a Deus. Aleluia. Você encontra na livraria Canaã, Imperatriz, aqueles que são da região, e adquire a revista ali. As revistas já estão disponíveis, procure na livraria Canaã, ali entre a Rua Luiz Domingues e a Avenida Getúlio Vargas, ali próximo àquele posto de gasolina. Adquira ali então a sua revista da Escola Bíblica Dominical, na livraria Canaã.